Quando ele foi indo pras festinhas, pros camarotes, ele pegava as meninas à força pra beijar. Esperava-se o quê? Aquele caso muito famoso lá do mendigo. Ah, sim. Que saiu com a Sim. que na verdade parece que a moça o encontrou e queria muito transar com ele e tal. Tu chegou a estudar esse caso? Sim. O que você tem sobre esse caso aí? Vamos lá. A moça que chega e olha pra ele, você é Jesus, Jesus pediu pra eu dar. O que eu falei sobre a bipolaridade e a euforia? Hipersexualidade, grandeza. Imagina, ela vai dar pra Jesus. Né? Aquela mulher nitidamente estava fora. Em euforia. Delirante. Então, você vê que ela tinha um delírio, e o delírio do eufórico é um delírio de grandeza. Jesus é uma grandeza, gente. Com certeza. Né? Então, assim, ela estava doente. Ele presta um tostão furado. Psicopata. É mesmo? O quê? Não tenho a menor dúvida. Falei isso para todo mundo. Eu falei, gente, esse cara, vamos ver HPP, História Patológica Pregressa? O que acharam? O que acharam? Que ele já tinha sequestrado, participado de roubo, essas coisas. Ameaçado gente de morte. Na entrevista dele, ele parecia ser muito, muito narcisista no sentido de controlar. Totalmente narcisista. E todo. Totalmente manipulador. Manipulador, eu vi isso. Manipulador. Ali só tinha uma coisa. Eu acho que ele era psicopata. Não do tipo que mata, mas faz tudo para se aproveitar. E ele tinha uma coisa, é óbvio que ele tem ali um alcoolismo crônico, você vê pela face. Ele tem uma face de alcoolismo. Tá curtido já, né? Tá curtido. Aquilo ali tá curtido. Já tem cirrose, tem algum nível de cirrose pelo tipo de inchaço que ele tem. Um cara totalmente descontrolado, aquele cara estava na Sapucaí esse ano. Abraçando todo mundo, falando com todo mundo, beijando todo mundo, uma coisa absurda. Bia, assim, longe de mim defender qualquer um dos lados aqui, é só mesmo porque as informações que chegaram... Eu só fico com pena dela. Ela precisava ser preservada. Me parece que tem uma família que fez isso. Fez o quê? Preservou ela, internou ela, tá. Ela voltou para casa, o marido não deixou ela. Foi bacana isso. O cara ficou ali tomando paulada, porque teve gente dizendo que ela é uma prostituta, que ela dava para não sei quantos mendigos, ia fazer sopão dos mendigos e dava para o mendigo. Gente, era óbvio ali. E ele, um cara que tinha muito passado. Você lembra que ele contava uma história assim? Porque eu larguei minha ex-mulher para liberar a vida dela. Ele era muito generoso. Ele era sempre que dava as cartas. Tudo ele tinha generoso, um motivo. Ele salvou a vida de não sei quem. Ele isso era aí. Assim. Isso é um puta narcisista. Agora, narcisista, quando junta com algum grauzinho de perversidade, aí, meu filho, é o tal do estelionatário. Ele é um típico estelionatário. Tá, olha só, de novo, não é pra defender ninguém, mas assim, eu não sei, pelo que eu sei, ele tava ali, passou um carro com a mulher bonita e falou que queria transar com ele. Se eu fosse um... Ele, o mendigo. Sujo, fedorento. Sujo e fedorento. Vamos lá. Acontece isso comigo? Sabe o que você ia fazer? Porra, Você tá sozinha? Aí ia ver que a sogra tava lá. Olha só. A sogra tava lá? Tava. Indo atrás dela. Teve. Indo atrás dela, porque o filho sabia que ela não estava bem. E outra, ele foi fazendo, para mim, ele foi fazendo testes de sensibilidade, ele foi escalando, e essa parte ele não quis contar. Exatamente. Como assim? Por exemplo, quando ela foi pregar, que ela já estava em euforia, ela achando que ia converter todo mundo, ele faz o seguinte, ele fala assim, me dá a Bíblia. Isso antes de tudo isso. No mesmo dia, só que entre 10 e 11 da manhã. Tá. Tipo assim... E aí ela vai para casa, a sogra tenta prender ela escapa e vai buscar ele. Mas ali, quando estava ainda de dia, ela encontra ele no centro da cidade, e aí a percepção, inteligência emocional desses caras, né, a presa, ele falou assim, me dá a Bíblia. Ela dá a Bíblia. Você entendeu que ele já se bota ali para ser convertido diante dela? Aí depois ele fala, me dá um abraço. Ela dá um abraço. Aí ele fala, me dá um beijo. Ela dá um beijo. E aí que eles combinam de se encontrar mais tarde para transar. Ele foi testando. Sacou? Ele foi testando e vendo onde que ele podia. Ele não é bobinho. Ele não é bobinho. De bobo não tem nada. Aí ele já estava sendo convidado para 3 partidos políticos para ser deputado, né? Interessante. E aí foram ver a ficha, não dava para inscrever o cara. E o cara era foragido, já tinha prisão decretada. Aí o que acontecia? Ele tinha 3 identidades, meu amor.
Me disse isso, Isso não é nada. Isso Eu, não é no algo primeiro de um momento, cara de bem, né? no primeiro momento, pô, o cara tem 3 identidades, meu filho. Já começa aí, tem alguma coisa errada. E ele cometia os crimes num lugar e ia para outro. Passava e ia começar em outro lugar. Num primeiro momento, eu ainda falei, será que ele não tem sífilis terciária? Que a sífilis terciária dá essa coisa de grandeza. Como é que é o nome? Sífilis terciária, que é uma doença sexualmente transmitida, que muitos desses moradores de rua têm, né? Eu falei, olha, se ele tem alguma coisa... Caramba, isso mexe com a mente. Mexe. A sífilis, ela tem a primária, que dá aquela lesãozinha. No homem dá um cancrozinho no pênis, na mulher dá uma Corrimento? espécie... Não, corrimento nenhum, dá uma espécie de... Empola a pele No toda. corpo? No corpo. Tá. Depois some. Aí depois tem a secundária, que não dá nada. Depois de uma semana, o cancro some, essa coisa empolada some, e aí você passa ali 10 anos. Quando vai para a terciária, é quando já atinge o cérebro. Então, é muito comum a sífilis terciária você ter essa coisa grandiosa. Eu me lembro quando eu estava na residência, tinha um cara na residência lá, e ele falava, não, porque quem está adentrando por esse caminho? Aí eu falava, oi, fulano, é a doutora Ana Beatriz. Ah, não sei, porque você sabe que aqui é o meu reino, aqui é o meu reino. Eu falei, mas que reino? Eu sou Napoleão, você não está me reconhecendo? Mas ele falava aquilo sério, ele tinha uma sífilis terciária que o cara tem uma grandeza absurda. Eu até pensei, mas depois... Quando ele foi indo para as festinhas, para os camarotes, ele pegava as meninas à força para beijar. Aí foi muito engraçado, me desculpa, assim, mas tiveram blogueiras que deram festa, chamaram o cara, e depois ficaram. Ah, ele tá me agarrando, ele tá não sei o que. Esperava-se o quê? De um cara que não respeitou uma mulher doente. Fez o teste, né? Ele foi testando a sensibilidade. Você está dizendo, então, que ele conseguiu identificar que ela era uma pessoa doente. Mas é óbvio. Porra, ele vive na rua, meu amor. Porque assim, na rua se sabe tudo. Não sabia que ele tinha essa habilidade, de certa forma. Toda pessoa... Assim, olha, eu não consigo identificar se alguém razão, é doente. 100% razão, claro que não é 100, depende da gravidade, 0 emoção. Você joga xadrez, você vai juntando os dados. Olha, vamos supor, me aparece um homem na rua dizendo que é Brad Pitt. Entendeu? Dizendo que eu sou Nossa Senhora e que nós temos que fazer um filho para gerar Jesus. Pelo amor de Deus, Igor. O que eu vou dizer? Você está acompanhado? Você tem alguém com você? Olha, hoje não vou poder. A gente fala depois. Mas é óbvio. Você tem algum telefone, papapá, que eu possa entrar em contato? É óbvio. Eu tenho um menino esquizofrênico que vai na portaria do meu consultório há 5 anos. Deixa bombom, deixa não sei o quê, deixa não sei o quê. E aí ele diz que eu estou na Bíblia, ele sublinha lá onde eu estou. Eu nunca me vi, mas ele sublinha, né? Ele faz... Aí chegou um dia que eu falei para a secretária, desce e vê se ele tem algum telefone, porque eu quero me comunicar com a mãe. De repente, a gente ajuda no tratamento desse menino. Aí a mãe ligou e falou assim, não, doutora, ele nem me fale o que a senhora falou, porque senão ele não aparece aqui em casa nunca mais. Porque ele é esquizofrênico, delira mesmo, né? Mas ele batia lá. Mas eu tinha certeza que ele era esquizofrênico. Imagina, eu estou na Bíblia citada em tantos parágrafos e ele assinala, tá vendo? Aqui, ó, aqui, nesse trecho. Quando eu dava aula, tinha um aluno que ele tinha umas piras com as mulheres que davam aula na turma dele nunca podiam pintar as unhas de vermelho, porque ele entrava numa aspira, ele queria chupar o dedo das mulheres. Isso ele tinha uma aspira muito sinistra, entendeu? Engraçado. Olha, gente, papo esmalte... reto. Eu só tô achando estranho que o Igor só tá falando assim, né? Olha, eu tenho um amigo, eu tenho um aluno, ele tá sendo sincero. Eu tenho um conhecido. Ele já falou dele. Eu não sei não, viu? Ele tá sendo sincero. Era um aluno, caralho. Não sei, né? Você chupava dedo vermelho. Eu tô achando, não, viu? Posso te dizer, os homens têm uns troços fetiches com esmalte vermelho mesmo. Que já pintou teu dedo de vermelho e tua mina gostou? Azul? Então, assim, ali naquele caso do mendigo, eu acho que ficou muito claro. Mas depois que eu até falei na época, na live. Mas essa foi tua primeira impressão, Bia? Foi. Eu falei, vamos eliminar a sífilis terciária. Então, vamos ver se esse cara não tem, porque eu seria a primeira. Tipo assim, gente, não vamos julgar. Mas não foi eliminado. E ela sabia que era euforia. Com certeza.
Faz sentido, E olha, né? que marido, hein? Verdade. Que marido, ele protegeu ela o tempo inteiro, não caiu na pilha, porque ele começou a gravar vídeos, tipo assim, eu te ensino a trepar. Falando isso pro marido. Você tá dizendo o mendigo. Ele dava recado pro marido. Mandava. Falava, olha, tipo assim, ela não. aquela Você menina não é satisfeita. Eu fui generoso. Os biquinhos de chocolate. Os biquinhos de chocolate. Cara, e tal. A pele de pecado. Você lembra disso? Era. E ele dava um recado, ele falou assim, se você não conseguiu segurar ali a sua cabrita, eu tive que resolver com ela. E exatamente. Tal. Ele manda recado pro marido. Ele estava quase cara. fazendo um curso online de como seduzir uma mulher e trepar bem. E o pior é que ia ter comprador. E aí eu soube há pouco tempo, há 2 meses atrás, que foi lançado um produto que ele disse que estava liberado pela Anvisa, que era pau do mendigo. Putz. Resolvia qualquer coisa. Ejaculação precoce, falta de ereção, careca, calvície, melhor remédio. Aí eu falei, não vou ser maldosa, eu vou ligar para a Anvisa, né? Porque eu falei, cara, isso é mentira. Eu falei, não, mas vamos lá, né, Beatriz? Siga a regra. Liguei para a Anvisa. Como é que é? Nós nunca liberamos esse produto, parará. E ele falava, liberado pela Anvisa, papapá. Vendeu um bocado. Gente, quem comprou pau do mendigo, eu acho bom começar a ver o que mudou no organismo. Que eu não tenho nem noção do que tem nesse remédio. Que loucura, cara. Que loucura. Interessante. Tô sentindo o Igor meio chateado depois dessa notícia. Não. Você ia votar nele para deputado? Não, mendigo, bom. Não votaria. Você ia votar nele? Eu voto. Ela me corrigiu aqui, assim, eu voto nele há muito tempo, mas tem um montão de tempo que eu nem vou votar. É verdade, eu nem vou votar. Aí depois eu pago aquela multinha lá e tá tranquilo. Acho que é um e pouco. Gente, mas ele justifica o voto. Cara. Não, eu justifico. É porque a verdade é que o meu título tá lá no Rio. Eu me mudei do Rio em 2016. Aí você aproveitou, não trouxe ele. Entendi. Mas, pô, é que assim, é interessante tudo isso que você tá falando sobre esse caso, porque eu tinha uma visão completamente diferente. Eu não sabia que esse cara tinha todos esses traços aí de... HPP, História Patológica Pregressa. Parece fazer maravilhas isso aí, né? Não sei se faz maravilhas, mas abre o pensamento da gente para várias opções. Porque tem que ter muito cuidado, gente, que quando acontece um caso desse, aí a mídia vem, coitado, ganhou um apartamento, sem teto, sem não sei o quê, Eu acho que todo mundo merece. Quem quiser dar, dá. Tem dinheiro, dá. Agora, vamos ver quem é, né? O cara foi levado à categoria de celebridade, gente. O cara já estava gravando mensagem de aniversário, de boas cobrando festas. 5 mil. Olha, aqui é o mendigo. Você não sabe disso? Era um aplicativozinho ali. Exatamente. Que aí a pessoa... Tava ele lá junto com o Rubinho Barrichello. Eu falei, mas sacanagem fazer isso com o Rubinho Barrichello. Botar... Que é isso, gente? Falta de respeito, né? Que coisa. Que interessante isso aí, cara. Não, porque eu acho que tem sentido. Um cara fissurado em Fórmula 1, olha, queria gravar de parabéns pro meu pai, sei lá, um jogador de futebol já aposentado, ok, de boa. O cara tá falando dele, dando parabéns para um cara que é fã. Agora, o mendigo tá no meio disso aí. As pessoas estão tirando tempo para tudo. Tempo para se embelezar, tempo para estudar, tempo para namorar, mas as pessoas esquecem de ter um tempo para si. Ou seja, do encontro interno, daquilo que leva a gente a descobrir quem somos de verdade, que é o tempo que a gente faz com a gente mesmo. É aquele tempo da reflexão, do autocuidado, e é o tempo que a gente conecta com o que a gente tem de melhor. E quem sabe é o tempo que a gente também conecta com o que chamamos de Deus. Se eu fosse você, eu não perdia, porque a gente vai se encontrar aqui todo dia do ano. 365 dias a gente vai estar junto, porque você vai ter um tempo para você, eu vou ter um tempo para mim e a gente vai ter o nosso tempo aqui, juntinhos.